Olá, amigos e amigas. Esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar a economia do biocombustível. 40 anos depois da implantação oficial do Programa Nacional do Álcool no Brasil, quando o país surpreendia o mundo com uma solução tecnológica e econômica nacional para enfrentar a crise mundial do petróleo naquele período, novos desafios surgem agora no horizonte para a afirmação dos combustíveis verdes, os biocombustíveis, como uma economia decisiva para o país e para o mundo. Mesmo tendo demonstrado, com altos e baixos, sua viabilidade econômica ao longo dos anos, talvez seja chegada a hora para um salto na política de biocombustíveis, inclusive com a incorporação da pequena e média agricultura familiar, visando a descentralização produtiva com impactos possíveis na geração de renda dos municípios, reduzindo importantes desigualdades regionais ainda presentes no Brasil. Para nos apresentar um diagnóstico sobre os problemas que ainda travam a economia do biocombustível e também apresentar soluções alternativas que envolvem uma política de microdestilarias descentralizadas pelo território, o convidado do programa Agenda Econômica de hoje é o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu estar aqui com vocês para debatermos esse assunto que, para nós da agricultura, é um tema da maior importância. Para nós, que eu digo, nós de Rondônia, já que a nossa economia ou a economia do nosso estado, ela vem do agronegócio e principalmente da agricultura familiar. Muito bem. Há poucos dias, entrando nessa temática aí, o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, advertiu em um pronunciamento da tribuna para a necessidade premente do Brasil ter uma nova política nacional do álcool. Vamos começar pelo álcool, porque, segundo ele, ela precisa ser sólida e duradoura. Como é que o senhor analisa essa advertência? Olha, realmente nós temos que ter uma política de produção do álcool com uma consistência a nível de garantir ao consumidor a tranquilidade de ter o produto sem ter esta oscilação de preço. Ora vamos produzir álcool, ora vamos produzir açúcar em função inclusive do mercado internacional. E uma das alternativas que nós temos, inclusive é tema de discussão, eu acredito na próxima sessão da Comissão de Meio Ambiente, é um projeto do senador Flecha Ribeiro, do qual eu sou relator, autorização de plantio de cana-de-açúcar na Amazônia. Ou não autorização, mas sim autorização para financiamento de plantio de cana-de-açúcar para a produção de álcool, biocombustível e também o açúcar, que hoje é proibido. Nós não podemos obter financiamento na Amazônia para produzir o álcool, o etanol ou a cana-de-açúcar. E nós falamos da Amazônia, a Amazônia corresponde a 60% do território brasileiro. E nós não estamos falando em desmatamento. Aliás, desmatamento não se pode mais falar, né? É transformação da área de floresta em área produtiva. Nós estamos falando em áreas já transformadas, áreas que já se plantam ou áreas que estão sem plantio nenhum, que já foram feitos o desmatamento. Nós queremos que o governo autorize ou que financie o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia, para que nós possamos ter o nosso próprio combustível. Hoje nós recebemos em Rondônia o álcool de outros estados, do Mato Grosso ou até de São Paulo, de Paulínia. Olha a distância que se leva o álcool. Em Manaus, então, é muito mais distante, evidentemente, e Roraima também. Nós, em Rondônia, podemos tranquilamente produzir álcool para o nosso estado de Rondônia e também alimentar o estado vizinho do Amazonas, o estado do Acre, o estado de Roraima. É uma das ações que nós devemos fazer para, inclusive, baixar o preço do combustível e dar uma garantia maior ao nosso consumidor que ele vai ter o álcool sempre
e sem a oscilação de preço que hoje acontece dependendo da safra e dependendo inclusive do preço internacional do açúcar, onde os usineiros, a questão de mercado, podem produzir mais ou menos álcool dependendo da sua lucratividade com relação ao seu produto. Agora, senador, eu ia até perguntar sobre uma outra questão, mas já que o senhor colocou esse pleito de se plantar cana-de-açúcar na Amazônia, eu passei um período nos Estados Unidos como correspondente de uma outra televisão, e naquela época, isso há 4, 5 anos atrás, já se falava sobre essa questão, já se discutia o plantio, a agricultura na Amazônia, não só de cana-de-açúcar, mas também de soja. E isso gerou, vamos dizer assim, uma convulsão internacional. Um frisson. Com os Estados Unidos e Europa à frente, e ONGs internacionais, milhares de ONGs, né, dizendo que o Brasil estava querendo acabar com a Amazônia, com os índios da Amazônia, com a floresta amazônica, para plantar cana-de-açúcar e soja, quando as pessoas não conhecem nem aí aliás, aqui mesmo dentro do Brasil, se você perguntar qual é a diferença entre floresta amazônica e Amazônia legal, muitas pessoas não vão saber dizer, quanto mais lá fora. Não causa preocupação ao senhor lançar uma proposta dessa e a reação internacional ser tão forte que vá até contra outros objetivos que podem adensar uma proposta como essa? Não, porque ela é muito clara. Nós estamos falando no plantio de cana-de-açúcar na Amazônia em áreas já transformadas. Nós não queremos promover o desmatamento e nem a transformação de área de floresta para a área de plantio. Nós estamos falando em áreas já antropizadas. Então, eu não vejo nenhuma preocupação nesse sentido. É claro que o mercado internacional se preocupa quando nós falamos em Amazônia, porque se nós hoje somos líder de produção de grãos, líder de produção de cana-de-açúcar, participando apenas com 40% das áreas da área brasileira, que não é a Amazônia, imagine nós incluirmos a Amazônia na produção de alimentos e na produção de cana-de-açúcar. Então, há realmente uma preocupação muito grande. Por outro lado, nós precisamos aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo. Há um objetivo claro e há uma responsabilidade do Brasil de aumentar até 2050 em 40% a produção de alimentos no Brasil. Então, nós não temos aonde fugir. É claro que nós vamos aumentar a produtividade, e estamos aumentando, em função da qualidade do plantio, da qualidade da colheita, no manuseio e tudo mais. Mas nós vamos precisar, sim, das áreas na Amazônia para podermos aumentar a nossa produtividade. Isso é uma coisa para se discutir daqui a uns anos. Hoje, falarmos em aumentar a área produtiva na Amazônia é, como você bem disse, é motivo de preocupação e de muita confusão no mercado nacional e principalmente, evidente, no mercado internacional. Mas vamos chegar um momento em ter que discutir essa questão de nós podermos desmatar apenas 20% das áreas da Amazônia. É uma reserva de produção de alimentos que o Brasil tem e que vai chegar o momento que nós vamos ter que usar. E por que não devemos usar nesse momento? Porque nós, brasileiros, nós não conhecemos o potencial que a Amazônia tem com relação à exploração da sua natureza. Nós não conhecemos. Nós precisamos investir muito em ciência e tecnologia para sabermos o que a Amazônia pode nos dar aos brasileiros em termos de melhoria de qualidade de vida e como que a Amazônia pode ajudar a economia brasileira em todos os aspectos, não só na questão agrícola, mas também na questão mineral, que é muito grande, nós sabemos disso. Mas já que o senhor abriu um ângulo aí muito interessante sobre esse clamor provocado nas ONGs internacionais em relação à capacidade do Brasil de produzir ainda mais etanol, o ex-presidente Lula fazia lá fora, né, circulando pelo mundo, uma analogia, usando uma imagem, dizendo o seguinte: por detrás das críticas ao etanol brasileiro, há sempre o dedo sujo do petróleo. Como é que o senhor analisa isso? Olha, na verdade é uma competição, ela
não aparece nas ruas, não aparece nos bate-papos, mas há, evidente, sempre uma disputa entre o petróleo e a produção de combustível através de cana-de-açúcar e dos biocombustíveis também. É um fato que não dá para negar. Tanto é que a política brasileira com relação ao biocombustível, ela nasceu para ajudar a agricultura familiar. Era uma responsabilidade do Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura apoiava o plantio de mamona, dendê, para a produção de biocombustível no Brasil. Mas não é que não avançou a produção, pelo contrário, a produção começou a avançar e os donos do petróleo começaram a ficar preocupados em que eles perderiam o controle, no meu entendimento, evidente, perderiam o controle da comercialização e a cartelização do combustível no Brasil. E fizeram uma transformação, tirando do Ministério da Agricultura e passando para a ANP a regulamentação da produção e da comercialização do biocombustível brasileiro. Tinha uma pedra no caminho. Agora, eu entendo que estava sendo construída uma pedra, uma pérola no caminho do petróleo. Mas, senador, já que a gente entrou aí com essa pauta internacional, e começando pelo etanol, né? Eu queria aproveitar também para chamar a atenção para um quadro paradoxal aqui no Brasil e no mundo, né? Que é o fato do Brasil ter virado um grande importador de etanol, só que etanol de milho, e justamente dos Estados Unidos. No mundo, a gente sabe que os dois maiores produtores de etanol são, agora, em primeiro lugar, os Estados Unidos e, em segundo lugar, o Brasil, por incrível que pareça. Essa reviravolta, essa virada de mesa aconteceu aí há cerca de 3, 4 anos, quando os Estados Unidos ultrapassaram o Brasil com uma produção de milho que é muito mais ineficiente do que a produção de cana. E eles cortaram lá os subsídios, que era um pleito antigo do Brasil. E agora reclamam, e agora, Brasil, você não vai importar mais ainda da gente? Virou o jogo, né? Virou o jogo. E aí justifica, mais uma vez, o nosso plantio nas terras da Amazônia, para podermos atender a demanda brasileira. Eu entendo que o Brasil, não que não deva, não é uma questão de dever ou não, mas pela quantidade de áreas que o Brasil tem, não justifica nós estarmos importando milhões de litros de etanol para abastecer os nossos veículos. Nós temos condições de produzir. O que acontece é esta disputa que há no mercado internacional pelo preço do açúcar com relação ao preço do álcool. Hoje é muito mais vantajoso para o usineiro produzir o açúcar e exportar o açúcar e importar o álcool. Nós temos que reverter isso e equilibrar, fazendo com que haja um aumento na produção de cana-de-açúcar no Brasil. Aumento de produção de cana para produzir etanol e também o açúcar. Vamos continuar exportando, que os nossos usineiros tenham sucesso, e nós não podemos tirar isso nunca deles. Mas precisamos fazer com que nós tenhamos capacidade de produzir e atender o nosso mercado interno com a nossa produção de etanol. Vale lembrar, né, senador, que o Brasil é o segundo maior exportador, produtor de etanol, utilizando apenas pouco mais de 3% de sua área agricultável. Quer dizer, lá em 73 foi a crise do petróleo que determinou uma reação brasileira. E a nossa produção é só da cana-de-açúcar, né? Pois é, da cana-de-açúcar. Só da cana-de-açúcar. Só da cana-de-açúcar. Quem produz do milho é os Estados Unidos. E eles que nos criticam por usar terra, áreas, tirando alimento para produzir o etanol. Agora, esse novo impulso dado pelo ex-presidente Lula ao combustível verde, apesar dele, não alterou de maneira substancial o quadro, seja para os pequenos produtores, agricultura familiar, e não está compensando, né, ao próprio consumidor hoje abastecer com o etanol. Como é que o senhor avalia os impasses que estão aí à tona? Veja bem, a questão
das usinas de biocombustíveis, elas, principalmente com relação o que não vem da cana-de-açúcar, que é da mamona, do sebo do boi, que lá em Rondônia se produz muito, e também do dendê, o problema é que eles precisam ser misturados no óleo diesel, e essa mistura só pode ser feita pela Petrobras. Isso inviabilizou toda a produção do pequeno agricultor, porque a ideia, no meu entendimento, era que deveriam se formar, e aí o nosso projeto é nesse sentido, de se formar cooperativas e associações para que eles possam produzir o biocombustível e utilizar o biocombustível, sem a mistura ou se misturar, se assim o desejarem. Mas eles mesmos comercializar entre eles. Montar uma associação para produzir o biocombustível e esse biocombustível fornecer ao próprio agricultor, aos próprios associados. É um autoconsumo para a produção de alimentos. Eu entendo que no começo o objetivo principal era esse. Depois houve essa mudança que dificultou. Nós em Rondônia, por exemplo, nós temos 4 usinas de biocombustível e elas têm que fazer um transporte para o sul do país para serem misturados ao óleo diesel e depois retorna aos postos de combustível de Rondônia para serem utilizados pelo consumidor. Inviável. É inviável e um absurdo, uma perda de dinheiro muito grande do país. Então nós não podemos manter nessa situação. Alguma coisa tem que ser feita. E uma das alternativas que nós colocamos é criar essas associações e cooperativas para elas produzirem e comercializarem internamente para que haja esse consumo na base, aonde são produzidas. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar exatamente essa proposta do senador, o Promicro, as microdestilarias descentralizando pelo território a produção do biocombustível e envolvendo a agricultura familiar. Mas analisaremos também o papel da ANP. Continue aqui com a gente no Agenda Econômica.